Na aula passada, você aprendeu sobre a relação entre algumas palavras para a pergunta e as ações. Do what, where, do what, when, and do what, how. Viu como expressar a existência das coisas. There is a teacher here. There are people there. Aprendeu sobre lugares e meios de transporte. Bus, car, motorcycle. Library, bookstore, hospital. Aprendeu o som do CH. Choice, mechanic, machine. E a dica de falsos amigos. Support, apoio, fabric, tecido. Uma boa aula! Hello? Hi, Christina. Hi. I have a question for you. Yeah, what? Christina, do you live in a house or do you live in an apartment? I live in an apartment, but as a child, I lived in a house. Me too, same thing. Okay, so the topic for today is houses and apartments. How about you? And when we talk about understanding language, we'll learn something very important that will help us a lot. Let's begin. Então, gente, vamos lá, a nossa compreensão da língua, Understanding Language. Hoje nós vamos conversar sobre realizadores e participantes. As palavras que respondem às perguntas what, o que, e who, quem, podem ter dois papéis, duas funções na estrutura da frase, na organização das palavras na frase. Que papéis são esses? Vamos ver. O papel do realizador. O que e quem realiza a ação e é realizador. Vamos ver um exemplo. I study English. Eu estudo inglês. Eu é o realizador, porque é quem estuda. O papel do participante é diferente e é qual? Na mesma frase, I study English, English é o participante. Por quê? Porque English está completando, digamos assim, a informação de estudar. Eu venho a dizer o que eu estudo, estudo inglês. What do I study? English. English, inglês, é participante de study, estudar. Agora um caso interessante. O realizador é quem faz as coisas. O participante participa em todas as informações, exceto aquela do realizador. Então, quando eu falo em a book about English, um livro sobre inglês, eu tenho que English é participante da minha informação sobre inglês. How? Como é o livro? Que livro que é? É um livro sobre inglês. Não é sobre russo, não é sobre culinária, é sobre inglês. Inglês é participante de how, da informação que responde à pergunta how, como. E agora, gente, Ricardo reads many books. Who reads? Quem lê? Ricardo. Ele realiza a ação de ler. E Ricardo lê o quê? Reads what? Many books, muitos livros, portanto, este é o nosso participante. They traveled, eles viajaram ou apenas viajaram. Quem é o realizador aqui? É they.
Em português ele poderia sequer estar aparecendo, podemos dizer viajaram, em inglês isso é impossível. Eu sempre menciono o realizador em inglês. Tanto que, em um caso que em português simplesmente inexiste o realizador, em inglês eu preciso colocar um. Qual é este um que eu coloco? É o it. Então, neste caso aqui, it is raining a lot, está chovendo muito. Vejam que antes da ação estar não aparece nada em português, mas antes da ação is, em inglês aparece it, que é o nosso realizador. Mais um caso, gente. It is good to be here. É bom estar aqui. Vejam, antes da ação não aparece nada e antes de is aparece it. É por isso que, muitas vezes, quando a gente vê it is em inglês, nós traduzimos simplesmente por é. Não há nenhum motivo para dizer isso ou este, para colocar alguma coisa no lugar do it. Minha pergunta para vocês. Será que quando nós falamos das pessoas, eu, ele, vocês, nós, será que eles têm a mesma forma quando são participantes e quando são realizadores? Acho que não. Vamos ver? Quando a pessoa que fala é realizador, ela tem esta forma aqui, I. Quando ela é participante, ela tem esta forma, me. You, realizador, you, participante. Aqui não mudou. He, realizador, him, participante. She, realizador, her, participante. It, não muda. We, realizador, us, participante. You, de novo, não é? Aqui é você e aqui é vocês, portanto fica igual. E finalmente, they, realizador, quando é participante fica them. O que significa isso? Significa que quando eu digo eu vejo você, eu digo I see you, I, realizador, you, participante. Significa que quando eu digo isso ao contrário, você me vê, eu digo you see me, you, realizador, e o me, participante. Let's go to our basic communication. In the beginning of this class, I asked Christina if she lived in a house or if she lived in an apartment. The houses and the apartments can be divided. We have parts of houses, we have parts of apartments. Let's take a look at the names of these parts. Let's listen. I like the kitchen. It's very nice. Let's see the bedrooms. I want to see the view from the window in my bedroom. Let's go to the backyard. Let's see if we can play soccer. Come on, children, calm down. You are all so excited. The living room, the bedroom, the bathroom, the kitchen. Now that we are familiar with the names of the parts of houses and apartments, I have a question for you. If you want to buy a house, if you want to buy an apartment, you have to see it first. You have to examine it to see if it suits your needs. We're going to take a look at a movie segment now from the film Panic Room. It's a very interesting film, and in this segment we have a broker who is showing the house to a woman who's interested in buying it. Observe that he explains the bedroom, the kitchen, the bathroom. So listen to the words, okay guys? Let's go. Movie segment. We like to call it a townstone, built in 1879. This is the middle of the house, the parlor floor. Here is the living room, formal dining,
is in the back, casual dining below, the kitchen floor, which was renovated in '94 with all the expected amenities. There are 2 bedroom floors above. We like to call it a townstone, built in 1879. This is the middle of the house, the parlor floor. Here is the living room. Formal dining is in the back, casual dining below, the kitchen floor, which was renovated in '94 with all the expected amenities. There are 2 bedroom floors above. O uso da palavra one. Por que isso é importante? Vamos pensar o seguinte. Em inglês, nós temos 2 palavras para expressar uma coisa que em português nós expressamos com uma apenas. Em inglês, nós só usamos one para expressar a quantidade um. Ok? E como é que fica quando nós estamos falando de alguma coisa como que não é nossa conhecida? Não é o caderno, é um caderno. Mas não é um caderno, 1, 2, 3. É apenas algo que eu não conheço. Como é isso em inglês? A ou an. Vamos ver exemplos. An antenna, an hour, must, a book, a telephone. O que nós vimos aqui de diferente? Vamos pensar um pouquinho. As palavras que vêm depois de an começam com som de vogal. Aí um de vocês vai dizer, mas hour não começa com vogal. Não começa com vogal, mas começa com som de vogal. É an hour e não a hour, certo? O an aparece justamente no outro caso, quando a palavra começa com som de consoante. Este é o uso do a e do an, que é diferente do uso de one, porque one é para quantidade e a e an é simplesmente para se referir a alguma coisa que nós não conhecemos. Outros exemplos, gente. A house, a shoe, an orange, an apple. Let's change the subject. Vamos mudar de assunto. Rapidamente, apenas para explicar o uso de let's. O que é isso? Let's mais do what é a mesma coisa que vamos mais fazer. Aqui, nós costumeiramente dizemos let's watch. Vamos ver. Let's listen. Vamos ouvir. Let's change the subject. Vamos mudar de assunto. Let's go. Vamos. Na verdade, é vamos ir. Mas como vamos é uma forma de ir, a gente não se repete, ok? Então, o que vocês aprenderam? Quando querem convidar as pessoas para fazer alguma coisa, usam let's mais do what. Vamos mais fazer. Ok? Now let's learn the ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. And let's go to our break.
Welcome back. Let's continue. The next thing we're going to do now is we're going to watch a video segment from the same movie, Panic Room. I want you to observe how the broker shows the parts of the house. Listen to the word floor, and later we'll talk about it. Movie segment. Hardwood floors throughout, as many as 6 working fireplaces. This is the top floor, 2 bedrooms, one at either end. They share one small bath. Originally, this would have been the servants' quarters. The previous owner kept a small nursing staff. I don't know if you have live-in help. No, it's just the two of us. Hardwood floors throughout, as many as 6 working fireplaces. This is the top floor, 2 bedrooms, one at either end. They share one small bath. Originally, this would have been the servants' quarters. The previous owner kept a small nursing staff. I don't know if you have live-in help. No, it's just the two of us. In this segment, Christina, we saw the broker, the same broker as the previous segment, and he's showing the house. He says the word floor. What's this floor, Christina? Because I really didn't understand. Could you help us to explain? Come on, son. Floor means piso, chão, but in the way he uses the word, it means andar, okay? Okay, so what's the difference between floor and ground floor? The ground floor is the floor that is on the level of the ground. It's what we call andar térreo. Oh, of course. Oh, come on. That's where I live. Exactly. I live on the ground floor. Christina, tell me a little bit about your apartment. I've never been there. Yeah, that's true. Well, I live on the 2nd floor. And I live in a 3-bedroom apartment. There is a living room, there is a kitchen, and there are 2 bathrooms. What about yours? How big is it? What is it like? Okay, I live in an apartment. There are 2 bedrooms. There are 2 bathrooms. There is a kitchen, and there is a big living room. Is there a fireplace in the living room? No, there isn't. Is there a fireplace in your apartment? No, there is no fireplace in my apartment either, unfortunately. Unfortunately. Okay. O som do G e do J. Por que é tão importante sabermos o som do G e do J? Não é igual a português? Não. É parecido, mas não é igual. E aí está um caso muito comum de sotaque, porque o pessoal não escuta bem a diferença e acaba falando como se fosse em português, mas não é. Então a palavra laranja, por exemplo, não é orange, mas orange. É um D. Observem bem no nosso áudio, escutem com atenção e vejam como este som sai D, tanto no caso do G quanto no caso do J. Job, jump, general, Imagine, enjoy, orange, page, strange. Alguns poucos casos onde o G efetivamente tem o som do nosso G em português. Mirage, que é miragem, massage, que é massagem, e casos diferentes onde o G tem som de G, como em finger, dedo, e longa, mais longo, mais demorado. Ok? Vamos agora aos nossos false friends, falsos amigos. What are our false friends?
today? Well, today we'll talk about balance and attend. Attend and balance, que parecem uma coisa que eles não são. Vamos ver? Attend significa assistir. Balance significa equilíbrio. I will attend classes tomorrow. Eu assistirei a aula amanhã. You have to maintain your balance when you ride a bike. Você tem que manter seu equilíbrio quando anda de bicicleta. Então, gente, attend, que parece atender, na verdade é assistir. E como é atender, por exemplo, o telefone, atender o telefone é answer the phone. E balance, que parece que é balanço, mas na verdade é equilíbrio. Ok? Como se diz balanço? Swing. Onde as crianças se divertem é swing. Ok? Agora nós vamos à canção, observando o nosso foco são as partes da casa. Vamos cantar? Let's sing! Na nossa dica de estudo, vamos aprender um pouco sobre os nossos perfis de aprendizagem, os nossos estilos de aprender. Vocês sabiam que nós temos 3 tipos de memória? Basicamente, nós temos a memória visual, que é praticamente 80% das pessoas lembram mais das coisas que veem. Nós temos a memória auditiva, ou seja, as pessoas lembram muito do que ouvem. E nós temos uma memória chamada sinestésica, que está relacionada com movimento. Cine vem de uma raiz do grego, que quer dizer movimento. Por que nós precisamos saber disso numa aula de inglês? Porque se nós associarmos estas memórias, estes tipos, estes estilos de aprender, visual, auditivo, sinestésico, nós temos mais chance de aprender aquele conteúdo que precisa ser memorizado da língua estrangeira. No livro de vocês existe um quadro com nomes de partes da casa, nomes de objetos, enfim, e ali é sugerido que vocês recortem esses nomes, eles já trazem as pronúncias, e colhem nos respectivos lugares. Por quê? Porque vocês vão passar por ali, vão ler, ou seja, vão acionar a memória visual, vão
possivelmente pronunciar, acionando a memória auditiva, e vão ver também que aquela etiqueta está colada no objeto cujo nome ela representa. Toda esta associação de símbolos vai ajudá-los a guardar a palavra nova. Aprender uma língua é acionar todas essas memórias, colocá-las a serviço da nossa aprendizagem, do nosso conhecimento dos novos nomes, das novas formas de dizer as coisas. Com essa dica, nós encerramos a nossa aula de hoje. Bye bye, see you soon. Na aula de hoje, você conheceu os realizadores e os participantes. I see you, you see me. Viu como dizer as partes da casa. Kitchen, living room, bedroom, bathroom. Estudou o uso da palavra one e de a e an. One book, two books, a house, an hour. Aprendeu os números ordinais. I live on the second floor. Aprendeu também o som de G e de J. Job, agency. E a dica de falsos amigos. Attend, assistir e balance, equilíbrio. Até a próxima aula.